Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é comemorado o Dia do Obstetra. Parabéns aos profissionais dessa área. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa, vocês já sabem, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. Nosso papo de hoje vai ser sobre empreendedorismo e o tema gestão de entidades do terceiro setor. Estamos recebendo a administradora, escritora e especialista em gestão financeira do terceiro setor, Patrícia Moura. Muito boa noite, obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Boa noite, obrigada pelo convite, por estar aqui nesse programa que traz temas tão relevantes para a nossa sociedade. Seja muito bem-vinda, Patrícia. E você aí de casa já pode saber mais sobre esse tema enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Nossa convidada vai responder aqui no programa. Fique aí, já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e vocês podem compartilhar o programa através dessas redes sociais. Patrícia, para começar o nosso papo de hoje, o terceiro setor é composto por quais tipos de organizações? Somente ONGs? Não, as organizações do terceiro setor são compostas por entidades sem fins lucrativos, como ONGs, entidades filantrópicas, associações, institutos, organizações, entidades sindicais, então fundações, é composto por esses tipos de organizações. E Patrícia, quais são as missões então dessas entidades do terceiro setor? As missões, elas variam de acordo com a área de atuação, que pode ser saúde, meio ambiente, educação, direitos humanos. Então, pode variar de acordo com o tipo de atuação, tá? Mas, geralmente, a missão dessas organizações, elas visam ter o propósito de impactar positivamente a sociedade na resolução de problemas sociais. Muito bem, nós já tivemos aqui a presença de diversos representantes de ONGs aqui. Eu lembro a Fundação Angelina Jolie. Angelina Luz, perdão. Que era Angelina sobre Luz, os autistas. Tivemos aqui esta semana ainda um representante... O Cris Moraes, protetor dos animais. Atendemos lá na empresa diversas instituições aí do terceiro setor contribuindo com a resposta aqui, federação, associação, sindicato, institutos, né, Instituto de Língua Estrangeira, por exemplo, instituto que defende aí as pessoas, jovens e adultos portadores de deficiências dos mais diferentes níveis. Então, realmente, eu entendo que as entidades do terceiro setor, de certa forma, suprem, não é, uma lacuna que a gente tem entre o poder público
e o privado. Então, a gente aí tem essas instituições que às vezes a gente pensa que é somente uma ONG, mas um sindicato, né? É muito Entidades importante. sindicais de primeiro grau, como sindicatos, segundo grau, federações. Então, a missão é dar voz também, dar voz a uma determinada categoria, a uma determinada classe, a essas pessoas, aquele segmento, aquela atuação que eles estão desenvolvendo suas ações, seus projetos. Entre essas entidades do terceiro setor, podemos incluir Instituto do Câncer de Mama, Instituto do Câncer Infantil, a PAIS também entram? Sim, todas essas organizações, institutos, fundações, entidades filantrópicas. Que interessante. Que bom trazer esse tema hoje para vocês aí de casa, então. Patrícia, eu quero aproveitar e te perguntar, quais são os objetivos estratégicos dessas entidades a curto, médio e longo prazo? Os objetivos estratégicos dessas organizações, eles têm que ser desenvolvidos de uma forma que estejam alinhados com a missão, com a visão e os valores daquela organização, suas ações de acordo com os seus projetos sociais, de categorias. Então, eles têm que estar alinhados a isso para conseguir se estruturar. Então, alinhando essa estrutura organizacional para que se possa atingir as ações. Muito bem, a gente entende, para uma empresa organizada já é difícil ter aí as suas metas de curto, médio e longo prazo. Imaginam o desafio que é para uma entidade que muitas vezes tem recursos muito limitados, planejar, não é um futuro aí de médio e longo prazo, realmente é um desafio bem grande. E como essas entidades elas são financiadas? Quais são as fontes de recurso? As fontes, elas variam de acordo também com a área de atuação, mas por regra geral, elas são por convênios, por parcerias, patrocínios, eventos. Então, as formas de financiamento dessas organizações são por meio destas atividades. E os custos, Patrícia, envolvidos na realização dessas atividades das entidades? Isso é bem importante salientar, porque são organizações que não visam lucro. No entanto, elas têm despesas tanto quanto uma empresa que visa lucro. Então, custos, despesas, água, aluguel, condomínio, todas essas despesas como uma outra organização. Então, ela precisa se estruturar para conseguir desenvolver essas fontes de custeio. Eu imagino a dificuldade que é manter uma entidade do terceiro setor. Nós somos... como contabilidade, nós somos uma empresa que atendemos diversas instituições sindicais, não é? E depois que a reforma trabalhista desobrigou a contribuição sindical, muitas delas estão tendo muitas dificuldades de sobreviver. E aí realmente tem que ser muito criativo, não é? Ter essas estruturas ali muito enxutas, buscando aí alternativas, não é? Porque é muito semelhante a uma estrutura empresarial. Se é uma empresa, quebra, mas uma entidade que defende o interesse, muitas vezes, de uma categoria inteira, como o Cirecom, que é o Sindicato dos Representantes Comerciais, que defende milhares de profissionais e muitas vezes não tem essa fonte de custeio e tem uma necessidade, aí, então, de manter uma estrutura mínima, que seja de representatividade, não é? Com pessoas, com aluguel, com energia. Então, entendo a importância, não é, das pessoas que são representadas por essas instituições buscarem os seus representantes, porque eles estão lá defendendo os seus interesses e muitas vezes não tem como, não é, encerrar a sua atividade, porque simplesmente quem vai atender, no exemplo que eu dei aqui, os representantes comerciais, se não tiver os sindicatos representantes, que têm aí diversas leis que protegem essa categoria, né? Então, aí fica aqui o chamamento, né, a quem é defendido por essas entidades, que não apenas critique lá o seu sindicato, que não defende seus interesses, participem, mas que... né, a importância de participar dessas organizações, fazer esse chamamento a essas organizações. Elas todas têm um papel fundamental na nossa sociedade, todas vão dar voz ao coletivo, elas vão levar a voz às pessoas, àquele segmento, àquela área de atuação. Então, por isso que eu digo a importância também de se ter um planejamento estratégico, uma gestão estratégica quanto a isso. Eu trouxe aqui até o meu livro que fala sobre a gestão estratégica sindical patronal. Este livro aqui, né, que está aí para ajudar realmente, não é,
para as entidades, organizações se reinventar, a importância do terceiro setor ter um planejamento estratégico para se manter atuante no mercado, para que consiga atuar com as suas ações sociais. Então, é a importância dessa gestão. E, Patrícia, uma curiosidade minha também, creio que do pessoal de casa, como que é a estrutura organizacional, então, dessas entidades? Como que é dividida a responsabilidade entre os membros? A estrutura, a base é a mesma como outra organização. A gente tem todo o planejamento estratégico, a gestão, a equipe, funcionários pagos e pessoas que são voluntárias atuando. Então, a estrutura organizacional é a mesma de qualquer empresa. Tem a parte do marketing, divulgação, convênios, gestão financeira, contabilidade. Então, a estrutura organizacional é a mesma como uma organização que visa lucro. Nós, lá na empresa, temos diversas instituições e agora, atualmente, estamos, inclusive, constituindo uma entidade de defesa dos interesses de idosos carentes. E aí eu cito aqui que uma dificuldade que nós temos é de encontrar esta diretoria voluntária, porque nós temos que ter um número mínimo de pessoas para compor esta associação, né? E aí temos ali o presidente, o vice, um diretor, temos todo um conselho fiscal. Então, a grande dificuldade não está muitas vezes na gestão de pessoas que são empregados, mas sim em trazer esses voluntários que entendem aquela causa e vão se doar ali, né, gratuitamente para defender os interesses, além da equipe paga naturalmente. E como é feita a gestão de recursos humanos, então, nessas entidades, incluindo aí a retenção, motivação de voluntários, colaboradores, remunerados ou não, né? Então, essa gestão ela é feita por meio de treinamentos, capacitações, a importância de profissionalizar e também criar justamente essa sinergia da equipe de profissionais, funcionários pagos e também pessoas que são voluntárias. Então, ali é uma única causa. Então, alinhar essa entidade com esse propósito por meio de treinamentos, capacitações. E tudo isso é formalizado através de um CNPJ, MEI, como que funciona, Patrícia? No caso das associações, sindicatos, enfim, todas elas são CNPJs ou tem a possibilidade de MEIs por serem menores? Não, as organizações são todas CNPJs, tem um estatuto, tem toda a sua estrutura organizacional, é estatuto, assembleias. Perfeito. Muito bem. E como a entidade ou as entidades avaliam o seu impacto na sociedade? Já trouxemos aqui alguns exemplos, pode trazer mais para nós? Os impactos, então, dessas instituições na sociedade. Os impactos, elas trazem toda uma defesa, né, dos interesses, né? Uma defesa, né? Sem contar que é uma ajuda comunitária à sociedade incrível, né? Nós vemos como é importante todo esse trabalho que ele é realizado. Imagina como que pessoas, eu vejo pela Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Canoas, faz muita arrecadação de alimentos e realmente eles são distribuídos pequenos eventos para poder ter essa arrecadação, assim como as doações de cabelos, tem os parceiros que fazem as perucas. É muito gratificante exemplos, né? O que a gente conseguir impactar uma pessoa, um grupo de pessoas cada vez mais, é muito gratificante. Esse impacto, ele fomenta que essas ações se multipliquem, que se criem correntes quanto a isso para essas organizações. Eu faço parte de um sindicato profissional, né, dos contadores e das empresas de contabilidade, e eu digo que nesse país que a gente vive, que a legislação muda todos os dias, nós temos milhares, né, de normas legais. Se nós não tivermos um sindicato ativo que vai nos ajudar, não apenas perante o poder público, negociando, levando nossas necessidades, defendendo os interesses do contador, mas principalmente atualizando, né, todos os profissionais, eu vou dizer, eu pessoalmente teria muita dificuldade de gestão do nosso negócio se não tivesse essa entidade sindical, aí, que é o SESCOM, Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis, e o Sindiconta, o Sindicato dos Contadores, que a gente faz parte, se não estivesse lá defendendo os interesses da sociedade,
porque defender o interesse dos profissionais é defender os interesses da sociedade, certamente a gente teria uma dificuldade muito maior de atuar nesse mercado, então, que muda diariamente. Então, agradecimento a essas entidades. Até porque, né, Vanir, são através dos sindicatos e das associações que se chegam aos nossos políticos, aos vereadores, deputados, para que eles possam, né, então, fazer o trabalho deles. Se representam nós nas esferas municipal, estadual, federal, né? E quanto mais essas organizações estiverem estruturadas, terem um embasamento técnico, elas vão conseguir fomentar grandes discussões para trazer melhorias, trazer questões, ações para essas categorias, né? Com certeza, Patrícia. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Continuem nos assistindo. Em 30 segundinhos, estamos de volta. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Lembrando que também estamos ao vivo nos canais NET, Claro, Vivo e Tubarão. Patrícia, como é feita a prestação de contas e transparência nas entidades do terceiro setor, sabendo, né, que muitas pessoas terminam não contribuindo, não participando, por realmente não ver, não é, onde vai parar o recurso que ela destina, então, para essas entidades. Como é feita essa prestação de contas? Então, a prestação de contas dessas organizações, elas são feitas de uma forma muito clara, muito transparente, objetiva, até porque tem uma série de regramentos, Evanir e Amanda. Nós temos os regramentos do próprio estatuto, portarias, notas técnicas, o próprio direito civil, a Constituição. Então, é uma série de regramentos que nos exigem a apresentar prestações de contas transparentes, objetivas, de forma clara. Então, E está disponível aos associados? Fica disponível aos associados. Tem um momento em que na acontece? participação de assembleias, publicados editais convocando os associados. Aí eu fazendo novamente uma crítica, porque eu atendo muitas entidades do terceiro setor e a gente sabe que tem toda uma previsão orçamentária que tem que ser votada e aprovada em assembleia. E muitas vezes se faz um edital público, se convoca, se diz para a pessoa, olha, tem assembleia amanhã, e a pessoa não vai na aprovação do orçamento, porque sempre tem que ter uma aprovação. Depois tem uma prestação de contas, a pessoa não vai assistir a sua assembleia de prestação de contas. Trago um exemplo muito saudável, que nós atendemos um instituto, o Instituto Social Pertence, que é uma entidade que defende os interesses de jovens e adultos portadores de deficiência. Eles já estiveram aqui conosco, né? Já estiveram aqui. E o Instituto ele tem no seu site, no seu portal, lá todos os balancetes, o parecer do Conselho Fiscal, que também é um órgão de fiscalização. Né? Então, o Instituto aí, ele faz essa divulgação pública. Está lá, a pessoa entra lá no seu site, tem muitas entidades que fazem isso também, e vai estar lá todos os números. Se a pessoa tiver alguma dúvida em relação à prestação de contas, ela pode ir lá e pedir, porque é um recurso que não pertence a alguém, pertence à sociedade ali, né? Realmente. E, Patrícia, eu gostaria de saber como que são realizadas, então, as parcerias, né, dessas organizações e instituições. Então, as parcerias, elas são realizadas com organizações que têm propósitos comuns. É importante salientar isso. Então, parcerias de uniões de outras entidades para fortalecimento daquela categoria, com propósitos comuns,
convênios por meio de convênios, então alianças estratégicas para desenvolver aquelas organizações. Então, a importância de se ter parcerias estratégicas, mas tem que se fazer uma avaliação se elas estão alinhadas com a missão, com as suas missões. Então, é importante ter essas parcerias para desenvolvimento desses planos, desses projetos. Eu trago aqui 2 exemplos, né, de entidades que a gente conhece, convive aí diariamente, a Federação, que tem uma série de outras associações, óbvio, a Federação das Associações, mas ela congrega em sua volta Sim. diversas atividades de fomento de diversas áreas, dos jovens, das mulheres empreendedoras. Tem outro exemplo, a Fercosul, Federação dos Representantes Comerciais, o Cirecom e a Caixa de Assistência ao Representante, que compartilham de uma estrutura em sinergia para o representante comercial e prestadores de serviços, não é? Então, entendo que trago aqui 2 exemplos. Muitas vezes, quem está nos assistindo aqui pode ser algum dirigente sindical que esteja com dificuldade. Uma outra situação que havíamos falado anteriormente aqui seria uma fusão entre sindicatos e uma revisão da sua carta sindical. Hoje, muitos sindicatos estão, bem dizer, parados, inativos. Então, sugestão, uma união com outros sindicatos da mesma categoria. Sim, né? após a reforma de 2017, abriu essas possibilidades com a portaria 1486 de 2022, de fusões, incorporações. Então, tem essa possibilidade dessas organizações, entidades sindicais de primeiro grau, se unirem, né, com o mesmo propósito objetivo. Voltando, tem que ter o mesmo cuidado, a questão do cuidado se a cultura organizacional é a mesma, porque isso pode levar um certo tempo. Então, é importante, abre essa possibilidade de uma fusão, mas tem que se avaliar o planejamento estratégico de cada uma, se pode ser feita essa fusão, até mesmo questões estatutárias, questões de assembleias, convocações, categorias, frente ao Ministério do Trabalho também. Muito bem. E como a entidade se mantém atualizada em relação às políticas públicas e regulações que afetam a sua área de atuação? É de extrema relevância essa atualização, se manter atualizado. Os dirigentes que fazem parte dessas organizações, elas precisam estar com esse olhar atento, Evanir e Amanda, justamente para que se possa desenvolver mais ações, para que se possa fomentar discussões, para que se possa ter embasamento técnico, teórico, para representar essas entidades. Muito bem. Certo, então. Agora chegou o momento de fazermos a interação com a nossa audiência. Então, Patrícia, vamos lá. Quais são os desafios atuais e futuros da entidade e como pretende enfrentá-los? Os desafios atuais são de buscar mecanismos estratégicos, inovar, se reinventar. As organizações, elas têm que se reinventar a todo instante. Então, é um processo constante de atualização, criar alternativas, soluções para que se possa desenvolver as suas atividades, ter uma boa estrutura organizacional para que se possa desenvolver as suas ações sociais. Então, os desafios com relação à tecnologia e inovação, estar sempre antenado a tudo que está acontecendo no mercado. É bastante coisa, é bastante coisa. E como é feita a gestão da reputação e imagem das entidades, incluindo aí questões aí como a gente passou por uma crise, não é? Como acontece então essa parte da reputação e imagem das entidades? Aí eu saliento a importância de ter um bom marketing dentro das organizações, né? Para justamente divulgar o papel dessas organizações, dessas entidades. Então, o papel é muito relevante. Do marketing. Muito bem. Nós temos, eu estimulo muito a doação, né, para projetos, instituições, como contador, né, destine um percentual do seu imposto de renda, até 6%, para instituições. E eu percebo que as instituições que mais recebem essas doações incentivadas pelo governo, não é, são as entidades que estão mais na mídia. São as entidades que têm mais divulgação, que estão mais em voga. Então, realmente, ter um setor aí de marketing é muito importante, né? Eu vou fazer mais uma perguntinha para a Patrícia e nós vamos chamar um intervalinho de 30 segundinhos, tá?
Patrícia, qual é o papel da CNS no terceiro setor? Então, a CNS é a Confederação Nacional de Serviços. Ela atua no segmento de serviços, tá? O propósito dela, o papel dela é ajudar os empresários, a coordenar eles na sua orientação do setor de serviços para minimizar os desafios da concorrência mundial. Então, o setor de serviços hoje, ele emprega mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Então, ela abrange todas as empresas de serviços. Então, 2 milhões de pessoas com esse segmento. Então, o papel da CNS é auxiliar, ajudar esses empresários do setor de serviços a enfrentar todos esses desafios, né, da concorrência. Eu faço parte da diretoria da Confederação Nacional de Serviços, participar também de audiências públicas. A Confederação, ela participa de diversas audiências públicas em prol da categoria do setor de serviços, audiências, acordos, comissões, faz acordos entre outros países para auxiliar esse segmento, né? Excelente. Eu tenho uma última pergunta, é até uma pergunta pessoal minha, mano. Temos mais um minutinho só, né? Às vezes a gente pensa que falar de planejamento estratégico é somente para as grandes. Qual é a sua opinião em relação ao planejamento para as micro instituições, pequenas instituições? Qual é o teu entendimento sobre isso? Que ele não é privativo apenas para grandes empresas, ele é de suma importância para pequenas, médias empresas, organizações do terceiro setor. É fundamental estruturar, alicerçar a sua estrutura organizacional, ter um planejamento, ter uma gestão estratégica, estar atento ao mercado, se desenvolver. Muito bem. Perfeito. Então, Patrícia, eu quero te agradecer em nome da nossa equipe a tua presença e teus esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigada, boa noite a todos, obrigada, foi uma honra participar desse programa. Eu agradeço também a você de casa por ter nos assistido, lembrando que o programa ele é reprisado segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Então vamos nos despedindo, amanhã às 20 horas estamos de volta e falaremos sobre saúde. Estará conosco o médico radiologista Dr. Santos Alberto Rebelato Júnior e o tema vai ser os tipos de diagnósticos por imagem. Estaremos esperando todos vocês. Até lá!